no meio do caminho. Em 89, que o Bahia participou ali pela terceira vez da Copa Libertadores da América, a gente tinha um elenco realmente muito forte, azeitado, um elenco que estava muito bem, mas infelizmente por conta de um vacilo ali, principalmente da diretoria do Bahia, que poderia ter cancelado um jogo que não era para ter acontecido, né? Que era o Bahia e Inter aqui na Fonte Nova, que o Bahia tinha totais possibilidades de ter batido o Inter aqui de novo. Aquela chuva realmente terminou atrapalhando bastante. Hoje a gente tem um convidado especial aqui, que está diretamente de La Paz, enquanto ele não sei, deixa eu olhar aqui o Zap, porque ele apareceu para mim aqui. Ah, tá, a câmera e o microfone tá ruim. Então, seu Zap tá aberto aqui, viu, irmão? Quando você tiver ok aí, você já manda. Eu tenho uns dados aqui que são interessantes, porque eu acho que algumas pessoas, né, às vezes não tem tempo e tal, e termina acompanhando a gente aqui, né? Bacana isso. Termina tendo, né? A gente termina tendo a oportunidade de ter uma turma aqui que acompanha. Então, eu anotei alguns dados aqui que eu acho que são interessantes sobre o jogo de hoje, sobre o The Strongers, sobre os jogadores que vão participar, né? Tem uma coisa que é muito importante, que, na verdade, a gente às vezes fica sem saber, né, qual vai ser, como é que né, vai se comportar os jogadores lá na altitude hoje. Então, primeiro dado aqui que eu vou passar para vocês, e olha que eu não anotei nada, viu? É tudo da cabeça aqui, eu dei uma pesquisada ontem no geral, e tem uma coisa que é interessante, né? A gente tem poucos jogadores no Bahia, apesar de a gente ter aí 5 sul-americanos, a gente tem poucos jogadores que já atuaram na altitude. Inclusive, o jogador que mais atuou na altitude é um brasileiro, né? Do elenco do Bahia, que é Everton Ribeiro, né? Ali pelo Cruzeiro, pelo Flamengo. Realmente foi um jogador que fez aí uns bons jogos. Ele fez 8 jogos na altitude. E aí... Peraí que meu parceiro tá pedindo aqui o link de novo. Deixa eu ver se eu mando para ele aqui. Everton Ribeiro fez 8 jogos na altitude. Não só Bolívia, né? Mas fez jogos em países que têm uma altitude maior. A gente tem aí Ademir também é um jogador que ele fez, né? Ademir foi um jogador que ele fez e jogou bem. E jogou bem. Ele entende que, inclusive, na entrevista coletiva de ontem, ele entende que o Bahia não deveria mudar seu estilo de jogo, deveria realmente ter aquele toque ali, aquela coisa realmente de estar fazendo o seu estilo de jogo aí, mesmo porque tem uma coisa que é interessante nisso aí, né? O Bahia está com a posse de bola, teoricamente vai cansar menos. Você correndo atrás da bola, você termina se esforçando mais, termina se desgastando mais, né? Então, eu acho que essa é uma coisa interessante que a Ademir falou ontem. Mig também está na área, é? Pronto, então já vamos colocar Mig aqui, ver se ele... Mig tá ok aí? Vai, no meu. A câmera de Mig não abriu, tá? Você tirou sua câmera em mim? Não. Tô ouvindo alguma coisa até aí. o Wi-Fi que você falou. Tô ouvindo alguma coisa de vocês aí. O áudio tá pegando, o problema é a câmera, peraí. Diretamente da Bolívia aí, Migdones, que veio do Panamá, né? E se juntou a Peu, a Lu e mais amigos tricolores que estão lá na Bolívia, né? E assim, é uma coisa que é interessante isso, né, cara? O Paolo estava falando no grupo agora que realmente é uma experiência diferente, é uma experiência muito bacana, mas é um desgaste muito grande, que inclusive não recomenda a pessoas mais idosas, não recomenda a mulheres, crianças que vá para um jogo desse por conta do desgaste,
né? Obviamente que as pessoas têm uma condição física mais aprimorada, fica mais fácil, mas a gente tem percebido que realmente tem muita gente que está passando um sufoco muito grande por lá. Falando um pouco sobre o The Strongers, tem uma coisa que é interessante, né? Estão falando muito que eles têm 12 jogos aí sem perder, são 9 triunfos e 3 empates, porém tem um detalhe muito importante nisso, tá? Os times que vão jogar, os times que jogaram com The Strongers foram times que jogaram ali também essa primeira fase, foram times que terminaram não dando tanta atenção à preparação, né? Então, assim, isso é importante porque abriu aí a câmera dos meninos, hein? Que beleza! Vou falar aí, bora. Que beleza. Teve que sair, foi porque a internet tá ruim, hein? Rapaz, aqui é tudo muito complicado, bicho. Caiu a live aí de vários parceiros aí, de Puco, de Desbloqueei, bicho. Barbaço talvez até participasse, mas ele estava em outra demanda lá. E aí eu falei com ele mais cedo. Ele disse para mim que era para, né, mandar o link para ele, mas enfim. Peu, eu estava falando aqui um pouquinho sobre o The Stronger, sobre essa questão aí de a gente estar enfrentando um time, mas tem um dado que é interessante, viu, Peu? Poucas pessoas sabem. Eles têm 12 jogos aí em Libertadores, 9 triunfos e 3 empates, porém, vários times que também foram em começo de temporada e meio que negligenciaram essa questão aí da altitude, né? E subestimaram a força do camisa 10 deles aí, né, Peu? Que na verdade o time é um time que ele nunca consegue passar da fase de grupos aí, mesmo com essa força aí. Mas agora a gente tem aí um Bahia que se preparou, um Bahia que está reforçado, um Bahia que tem a motivação de estar retornando 34 anos depois para a Libertadores, e é um Bahia que se reforçou, queira ou não queira. Hoje a gente tem um time aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre um time ideal para Peu. Mig aí, se quiser participar, chama Mig aí para o quarto também, e a expectativa aí da torcida para esse Bahia. Como é que estão as coisas aí, Peu? Bom dia, Fino, bom dia, Marcelo, bom dia a toda a galera que está acompanhando aí o Conexão. Saudade grande de participar aqui com vocês, sempre uma satisfação muito grande. E a Bolívia está invadida, né? A Bolívia está invadida aqui pela torcida do Bahia. La Paz invadida, diversos bairros que a gente vê, diversos bairros que a gente visita, sempre camisas do Bahia para todos os lados, bares e restaurantes com camisas do Bahia, com bandeiras do Bahia. Então, para a gente começar a falar um pouquinho, eu acho bacana que antes de a gente falar de jogo, antes de a gente falar de time, antes de a gente falar de adversário, resgatar um pouquinho aqui, retornar um pouquinho para sexta-feira, que foi o dia que nós saímos do Brasil, rumo aqui à Bolívia, e falar um pouquinho das condições aqui que a gente encontra, né? Aqui de La Paz, da Bolívia de uma maneira geral, mais especificamente La Paz mesmo. A gente fez o voo São Paulo-Santa Cruz, né? Santa Cruz, para quem não sabe, Santa Cruz La Sierra tem uma altitude inferior à própria cidade, o estado de São Paulo. São cerca de 360 metros de altitude, é uma altitude que pode-se dizer que é bem insignificante. E depois a gente fez o voo para La Paz, onde a gente chega numa cidade com quase 3.700 metros de altitude, e desembarcando no aeroporto, que é na cidade de El Alto, que fica acima de La Paz, com aproximadamente 4.200 metros de altitude. Então, assim, as condições em La Paz são condições muito difíceis, são condições humanas muito difíceis. A gente tem 2 grandes adversários aqui. Talvez o maior deles, como todo mundo fala, como todo mundo já sabe, é exaustivamente repetido, é a questão em si da altitude. Fazer coisas da rotina aqui são coisas cansativas. Então, você andar num ritmo mais acelerado na rua cansa, e a gente pode se considerar que, apesar de não sermos mais tão jovens, mas a gente tem uma idade ainda muito boa, né? A galera toda que está aqui na faixa dos 40, 45 anos. Andar na rua rápido cansa, né? Subir escada é uma atividade exaustiva, o tempo de recuperação na subida de escada é muito grande, e a gente encontra essas escadas
a todos os instantes, afinal de contas, a cidade é extremamente de relevo irregular. Aqui, para você ter uma ideia, Marcelo, a impressão que se tem é como se jogasse uma grande bomba, né, em La Paz e abriu uma grande cratera, né? E a cidade está toda dentro da cratera. Então, as costas, os morros que a gente vê como situações mais periféricas no Brasil, e aí falando em Salvador, que é a cidade da nossa vivência, aqui a cidade toda é assim. Então, aqui não quer dizer que seja periferia, né? A É como cidade ela é se toda fosse feita no. é como se fosse um vale dentro dos Alpes. Exatamente, né? Ela é cercada pela cordilheira. O apartamento que a gente está mesmo hospedado no Airbnb, ele é cercado pela parte de cordilheira. Você consegue enxergar quando limpa a parte de nuvens, né? Quando diminui a cerração, você consegue enxergar neve no alto da cordilheira. E a cidade está dentro de um vale mesmo, de um buraco, toda costeada por um relevo extremamente irregular. Então, aqui a todo instante a gente pega escadas dentro das coisas habituais da cidade, dentro das estações de teleférico, e o tempo de recuperação fisiológica aqui é muito demorado, é muito difícil. Uma subida de escada para a gente em Salvador, nível do mar, a gente recupera muito rápido, praticamente a gente nem cansa. E aqui não, aqui é uma atividade muito exaustiva. Então, o primeiro grande adversário e tão batido é a questão da altitude. E o segundo grande adversário é o frio, né, que eu diria que está num patamar abaixo, até porque frio a gente pode encontrar em outras cidades muito mais próximas aí da gente, dentro do próprio Brasil. Mas o frio também aqui é muito puxado, né? A média que a gente tem aqui durante o dia são cerca de 13 graus, 12 graus, 11 graus, e durante a noite ela cai para 5 graus, 4 graus, 6 graus, e todos os dias com chuva. Enquanto a gente tem outras cidades sul-americanas como Lima, que chovem 2 vezes por ano, é isso mesmo, né? Chovem basicamente 2 vezes por ano, 10, 15 milímetros de chuva por ano, muito pouco. Toda a água da cidade vem do degelo da cordilheira. Aqui chove quase todos os dias. Então, isso por um lado é bom, porque aumenta a umidade relativa do ar, mas por um lado a sensação térmica cai ainda mais. Então, a gente chega a pegar aqui 5, 6 graus com sensação térmica de 1 grau. Então, é um adversário também muito grande. E eu acredito que os jogadores não seja diferente. A gente Eu, percebeu desde a sexta-feira, quando nós chegamos, que assim há um momento de grande ruptura entre o torcedor do The Strongest e a atual diretoria, né, a atual gestão do The Strongest. Então, eles pedem a todo momento a queda do presidente. Né? Existem manifestações da torcida do The Strongest com relação à atual diretoria. Eles perderam o último campeonato boliviano para o rival, né, que é o Bolívar, o primo aí do grupo do Bahia, e o rival deles da cidade de La Paz, o maior rival. Existem outros times em La Paz, mas o grande rival, a grande rivalidade é o Bolívia e o The Strongest. Então eles perderam o campeonato, perderam clássicos para o Bolívia no ano passado. Então a insatisfação é muito grande e eu acho que isso impacta num fator muito importante, que é a presença da torcida no estádio, certo? Existem muitos ingressos de Strongest sobrando. É claro que, por se tratar de uma primeira partida oficial na temporada, vai ser a primeira partida oficial do Strongest na temporada de 2025. Por ser a primeira partida, tem esse mecanismo, né, de atenção, de apelo maior. É a volta do time deles ao campo. Então, isso termina muitas vezes atraindo mais o torcedor. Mas, sem dúvidas, a presença de torcida no estádio vai ser muito aquém daquilo que eles estão acostumados, né, habituados a colocar no estádio. Isso para o Bahia é um fator positivo, né? Essa ruptura, esse descontentamento da torcida com os dirigentes é um fator que pode beneficiar o Bahia. Inclusive, a gente soube que existiria hoje qualquer coisa que em frente à sede social deles às 13 horas, né? Alguma manifestação do torcedor do The Strongest. Então, eu acho que esse clima é um clima que pode ajudar, né? Em termos de participação do The Strongest em 2025, eu dou um pulo para o ano anterior. A última partida oficial deles foi mais ou menos quando terminou também o Campeonato Brasileiro, foi por volta do dia 8, dia 10 de dezembro. E esse ano eles fizeram 2 amistosos apenas, né? O último deles foi agora na sexta-feira, aqui no Hernando Siles, no estádio onde vai ter o jogo hoje de noite, aqui em La Paz. O estádio fica a mais ou menos 500 metros aqui do apartamento que a gente está hospedado. E eles enfrentaram o Sucre, que é outra equipe do futebol boliviano, e foi 1-1. Então, se a gente só também. um parênteses, você sabe qual é o nível
de altitude da cidade de Sucre em relação aí? Não, eu sei que é menor, Fino. Sucre ela está compreendida entre La Paz e Cochabamba está a 2.600 metros de altitude, 1.000 metros a Entendi. menos do que La Paz. Na altitude também estão mais acostumados. Sim, sim. Eu acho que na Bolívia os principais clubes aí eles estão em La Paz, Cochabamba, Potosí e Sucre, e somente Santa Cruz de la Sierra, que tem o Oriente Petroleiro e o Blooming, que sofrem muito no Campeonato Boliviano, porque eles não têm altitude, né? Como eu disse, eles têm altitude inferior a São Paulo. São Paulo são 640 metros de altitude e Santa Cruz metade, cerca de 300 e alguma coisa. Então eles sofrem também bastante com isso. Então, a última partida deles foi em dezembro, né? Eles voltam oficialmente a disputar uma partida hoje. A gente, apesar de não estar imergido ainda numa temporada, vamos dizer, tão forte, né? Já vista que a gente está disputando Campeonato Baiano e Nordeste com equipes aí ainda meio que mistas, né? Equipes que Rogério Ceni tem trabalhado essas equipes de modo a poupar alguns jogadores e experimentar outros. Pensando nessa partida, como você disse, é a mais importante da gente nos últimos 34 anos, né? Essa volta à participação do Bahia na Libertadores. Então, apesar de a gente não estar tão imerso vamos dizer, numa alta temporada ainda do ano de 2025 no futebol, eu acho que para eles, nesse sentido, é pior, já que eles estão completando aí 2 meses e alguma fração sem jogar nenhuma partida oficial. Então, é outro fator que pode beneficiar o Bahia. Aqui eu tenho visto algumas informações que eu acho que são relevantes, são importantes, né? Tem um dado que é importante que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Estava falando um pouquinho aqui antes. O Sport Cristal, por exemplo, é um time que é uma pedra no sapato aí do The Strongers. Ele é um time que eu não sei qual é a altitude lá, mas me parece que não é tão alta. E é um time que dá testa aí direto. Outro time também que dá uma testa aí, geralmente, é o Boca Juniors, mas é aquele time, né, copeiro, aquele time de Libertadores, acostumado a jogar Libertadores. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, eu não sei se você está vivendo isso aí. As pessoas falam muito dessa questão de Libertadores ser aquela coisa de Racing, Boca Juniors, River Plate, né, de Universidade do Chile. Mas aí essa questão, principalmente da altitude aí, de você passar o sofrimento, de você estar vivendo o que você está vivendo aí, e os jogadores também terem que passar, isso aí talvez seja a Libertadores raiz mesmo, né? Aquela Libertadores realmente, meu amigo, que você é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Com certeza. Eu acho que a expectativa, muitas vezes, do torcedor do Bahia para enfrentar um adversário que tivesse uma expressão maior em termos de América do Sul, como você citou aí, Boca, River, Racing, outros times também uruguaios, como o Nacional, Peñarol. Eu acho que, por um lado, seria uma experiência muito bacana para o Bahia, uma vivência muito bacana para nós torcedores, mas seria uma condição de risco muito grande, né, nessa fase inicial. Então, se por um lado a gente encontra tantas adversidades aqui em La Paz para jogar uma partida de futebol, por outro lado, a gente tem um adversário que é um tanto mais acessível. Eu não tinha ainda aparecido minha imagem aqui na live. Meu celular estava com problema. Eu estou aqui com o celular de MIG, que acabou de chegar aqui em La Paz. Chegou agora às 6 horas da manhã aqui no apartamento. Então ele está aqui gentilmente cedendo o celular dele. Chegou exausto, está descansando. Mas a gente estava conversando exatamente isso, né? Que se a gente de fato tivesse. Eu estava escutando você falando, né, que é um adversário extremamente acostumado, né, a jogar Libertadores. Me parece que nos últimos 24 anos o The Strongest tem mais de 20 participações em Libertadores. Eu escutei você falando que eles geralmente não têm o hábito de passar da fase de grupos, e quando passa, geralmente ele morre na fase subsequente, nas oitavas. Então, eles não costumam ir muito longe. O grande aliado do The Strongest é de fato a altitude, como você muito bem citou aí antes de eu ter entrado na live. O grande jogador deles que joga com a 10 e a faixa é a altitude.
E é impressionante, Marcelo, como torcedor de Strongest aqui, e a torcida deles é muito grande, é uma torcida pau a pau, meio a meio, La Paz, né, Bolívar e The Strongest. É impressionante como, ao mesmo tempo que eles são torcedores tão generosos, em um momento a gente encontrou um clima de animosidade aqui, algum ambiente hostil aqui em La Paz, altamente receptivos, desde motoristas de Uber, táxi, pessoas de bares, restaurantes, sempre que veem a gente, acolhem, querem tirar foto com a gente, né? São grandes admiradores do futebol brasileiro, sabem demais do Bahia, demais, demais, demais. Eu fiquei impressionado aqui como torcedores jovens de 25 anos, de 30 anos, eles parecem que trabalham um momento do dia e estudam o futebol brasileiro como um todo em outra parte do dia. Sabem tudo, tudo de Grêmio, tudo de Atlético Mineiro, tudo de Bahia. É. Então, assim, é impressionante como mesmo sabendo, porque eles mesmos dizem que tecnicamente eles sabem que o Bahia hoje é um time muito superior da Strongest. Mas é impressionante como por jogar em casa como eles subestimam a possibilidade de um adversário ganhar para eles. Então eles dizem assim: aqui a gente sabe que não importa quem venha jogar com o Strongest. Aqui a gente sabe que aqui a gente ganha. Né? E aqui a gente ganha pela altitude. Então eles falam isso abertamente. Né? Eles sabem que as chances dele fora daqui são muito baixas. Eles, inclusive, reconhecem que jogar na Fonte Nova é muito difícil. Eles têm fotos da Fonte Nova em bares e restaurantes aqui já. Sabem demais do futebol do Bahia. Acham lindo o estádio do Bahia, é um estádio de primeiro mundo, mas eles reconhecem que para eles se manterem vivos na competição, eles têm que vencer aqui e eles vencerem acima de 2 gols, né, de 3 em diante, porque eles acham que se eles vencerem de 2 ou 1 ou empatarem, eles vão só fazer turismo aí em Salvador. Né? Então, reconhecem a grandiosidade do time do Bahia. E eu queria só colocar um adendo no que você colocou de outros adversários que ganharam deles aqui. Me parece que nos últimos 10 anos eles perderam 2 partidas em casa pela Libertadores. 2 partidas em casa. E uma dessas partidas foi na última temporada, eles tomaram 5-0 do Peñarol aqui dentro de La Paz. E eu tive a curiosidade de ouvir a entrevista, né, coletiva do treinador do Peñarol, pós-jogo, eu vi no YouTube. E ele traz uma estratégia que combina muito com o futebol do Bahia. É preciso o Bahia saber utilizar isso. Ele diz assim: eu tinha que ter a bola, né? Teríamos que ter nele a pelota. Então ele sabe que se eles não tivessem a bola ficasse no pé do Strongest, era correria. E como ele diz, cada jogador só tem 2 pulmões encolhidos, os uruguaios, né? E é como se os bolivianos tivessem 4 pulmões grandes, dilatados. Então ele diz: nós teríamos que ter a bola. Se nós não tivéssemos a bola, nós íamos correr atrás da bola o tempo inteiro. E isso ia cansar demais os jogadores. Eles não teriam oxigênio para jogar. Se ele disse: nós trouxemos uma estratégia de ter a maior parte possível do jogo a bola nos nossos pés, né? Para que a gente não corresse tanto, a gente estabelecesse nosso futebol. E isso é algo que aproxima muito da teoria de Rogério Ceni. A gente não sabe o quanto isso vai ser praticado aqui, até pelas condições que a gente já falou, que são adversas na prática de futebol. Mas é algo que, de fato, compactua muito com o futebol que o Bahia tem. É o futebol de posse de bola, né? É o futebol de dominar, de manter as ações, é o futebol de tentar desenhar as possibilidades do jogo, ter proatividade dentro de campo. Então, eu acho que nesse sentido combina muito com o que o Bahia joga. A gente espera que teoria e prática se aproximem, né? Que a gente saia dessa teoria e que, de fato, a gente traga isso na prática de noite. E me chamou muito a atenção quando ele falou isso hoje, na entrevista, que ele disse: nossa grande receita foi ter a bola nos pés. Né? Você tem 2 coisas aí. Uma que você falou da certeza deles, né, de que vai fazer o resultado aí, né? E é natural por conta do retrospecto em geral, né? Junto com essa informação que é isso, essa informação aí, muito com certeza vai virar um corte aí, né? Independente do resultado de hoje, essa informação sua vai virar um corte aqui que a gente vai fazer para poder subir no Instagram e no short do YouTube, porque diante disso, qual a escalação ideal para o Bahia? Eu vou dar uma sugestão aqui, e aí você concorda, discorda, e aí eu quero
a sua escalação. Eu nem anotei, de tão pouco que eu dormi essa noite de ansiedade, eu nem Todo mundo. anotei e vou falar aqui qual seria a minha escalação aí diante disso. Eu particularmente, né, diante, né, do que Rogério colocou aí durante o começo, eu teria começado o ano com Marcos Felipe. Tá? Eu acho que é um goleiro que ele é mais do estilo de jogo de Rogério Ceni. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior que Danilo, tá? Mas eu começaria com o Marcos Felipe porque ele é mais do estilo de jogo, de jogar com o pé. Ele joga mais com o pé, apesar daquela falha bizonha que aconteceu contra o São Paulo, mas só aconteceu a falha porque é um jogador que joga muito com o pé. Né? Aconteceu o erro, acontece e pronto. Mas Danilo é mais deficiente nesse quesito do que Marcos Felipe. Então eu entraria com Marcos Felipe no começo do ano, mas já agora que Danilo está, então por conta de ritmo de jogo eu manteria aí o Danilo. Entraria com os 3 zagueiros, né? Então com o Mingo, com o Anu e com o Gabriel Xavier, com Gilberto. Tá? Então aí a gente deixaria o Mingo mais na esquerda ali, mas é como se a gente entrasse com 4 zagueiros, ali com o Gilberto dando aquele suporte, porque eu acho que Gilberto defensivamente e ali naquele toque de bola de meio campo, ele faz melhor a função do que Arias, né? A gente que vai muito para Fonte Nova, a gente percebe isso, o Arias é mais agudo, o Arias tem mais qualidade técnica para avançar, mas a gente provavelmente não vai ter fôlego para isso. E aí eu entraria ali no meio com Caio Alexandre, Jean Lucas, né, Eric e Everton Ribeiro. Particularmente, eu acho que ele não vai entrar com Eric, ele vai entrar, ou ele tira Jean Lucas, ou ele tira Eric e vai entrar com Cauli, muito por conta disso que você está falando aí, do toque de bola, de manter, né, a posse de bola ali. Cauli tem a qualidade, é um jogador que está em baixa porque não está sendo agudo como a gente viu ele ser em 2023, né? Mas é um jogador que tem qualidade no passe de bola, isso é inegável, apesar de não viver um bom momento. Mas eu, particularmente, entraria com Eric e com Jean Lucas, com Caio Alexandre e com Everton Ribeiro. E lá na frente, eu tenho minhas dúvidas, né? Realmente tenho dúvidas pesadas se eu entraria com Lúcio, né? Talvez eu entraria com Lúcio fazendo beirada e com o William José na frente. O William José é um jogador de porte grande que a gente vai precisar para esse jogo, Peu, e aí eu vi que você estudou um pouco de Strongest. Eles têm zagueiros altos, são zagueiros que são bons, né, de cabeça, e eu acho que era muito importante a gente ter um jogador de referência lá. Tanto é que na Fonte Nova, nos últimos jogos, se você for ver nos jogos aqui, e aí eu comentei com você no último jogo, que existia a possibilidade de ele entrar com Everaldo e o William José, por conta, né, das bolas altas. Mas provavelmente ele deve entrar com Ademir e Lúcio. Eu entraria com Ademir, né, e só fico na dúvida entre William José e Lúcio, que na verdade eu não sei quem é que está em melhor fase, porque o William José praticamente não jogou, já tem 2 gols aí, é um jogador de porte físico avantajado, né? Forte, alto, grande, mas obviamente que o momento físico e de estrela, né, de viver um bom momento ali de Lúcio realmente é muito bom. Eu ficaria só nessa dúvida aí, mas se fosse para cravar, eu cravaria aí Lúcio de beirada e o William José como referência. O que é que você espera, o que é que você acha? E pelo que você está vendo aí, o que é que vai acontecer? Marcelo, primeiro falar assim um pouco do adversário, né? O setor forte do The Strongest, os setores fortes, segundo eles aqui, são os setores defensivos e o ataque do The Strongest. Então, assim, eles têm uma queixa com relação ao meio de campo deles, segundo eles, inclusive segundo torcedores rivais como o do Bolívar,
O goleiro do The Strongest hoje é o melhor goleiro em atividade da Bolívia, né? Eles dizem que é um porteiro encantador, né? Então, assim, para eles é uma unanimidade nacional, o goleiro The Strongest. Eles têm um sistema defensivo forte, como você disse, bons em jogadas aéreas, sobretudo as jogadas aéreas defensivas. E eles têm um ataque que é um ataque que tem como característica, quando recebe a bola, fazer um jogo verticalizado, né? Avançar a última linha com rapidez e tentar invadir a área adversária. Eles têm uma queixa com relação ao meio de campo. E com relação ao Bahia, eu acho que assim, se a gente estivesse falando do jogo da Fonte Nova, eu acho que nós seríamos unânimes em quase todos termos a mesma escalação, né? Até porque a gente já sabe o time mais ou menos que vai jogar, que tem jogado na Fonte Nova, que tem sido agudo na Fonte Nova. Mas a gente tem que entender que jogar um jogo fora de casa é diferente dentro de um cenário nacional como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, com times grandes. Calcule uma competição tão importante como a Libertadores da América e com um adversário em condições tão adversas. Então é lógico que a gente vai ter, com certeza, hoje uma escalação bem diferente da que a gente está acostumado a ver o Bahia jogar. Eu estava conversando ontem também com pessoas que estão aqui no apartamento e eu estava apostando que, assim, independente do resultado, eu acho que o Bahia não consegue aproximar de 90 minutos o time que começa o jogo. Então eu acho que é uma tendência que o Bahia já volte para o segundo tempo, independente do resultado, com modificações. Até porque, como a gente disse, a condição de oxigenação é muito baixa e eu acho que vai ser muito difícil, independente da gente estar ganhando, independente da gente estar empatando, independente de estar com um resultado ruim. Eu acho que o Rogério não consegue manter, porque os jogadores não conseguem manter aquilo ali durante os 90 minutos. É, Falando em partes por partes, né, como você falou, até chegar na minha opinião, como tinha minha opinião diverge um pouco da sua, natural, né? Cada torcedor tem aí seu time, sua maneira de ver, Senão você não estaria aqui, né? com certeza. Mas assim, analisando parte por parte, como você falou, eu acho que a questão do gol da gente, eu acho que todo mundo converge a um ponto de que, infelizmente, o Bahia chegou a uma estreia de Libertadores sem um goleiro, né? Então, Rogério Ceni foi um grande goleiro na história do futebol brasileiro. E como você muito bem disse em grupos que a gente participa, ele negligenciou a própria importância da função dele no futebol, né? Que era um grande goleiro, um goleiro referência, um líder dentro de campo. E a gente não tem isso, né? Danilo me parece ter um comportamento, uma admiração por parte dos companheiros, né? Parece que ele tem um comportamento de líder, mas ele não passa nenhuma segurança para a gente, né? Marcos Felipe cansou muito, em especial no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Você falou daquela falha bizonha com o São Paulo, mas falhou outros jogos. O jogo que antecedeu o São Paulo, o Bahia tomou 3 gols no primeiro tempo contra o Vasco em São Januário e ele entregou 2 gols, 2 dos 3. Falhou nos 3 e entregou 2. Então, assim, ele cansou muito a gente no Campeonato Brasileiro e eu até acho que ele meio que já deu o que tinha que dar como titular. Então, hoje, para mim, ele seria um goleiro para compor elenco. E diante de já ter iniciado a temporada de 2025 com o Danilo, eu não acredito de forma nenhuma que de fato ele mude fixo hoje. Eu acho que Danilo vai para o jogo, vai como titular. É a questão da nossa lateral direita. Eu acho que 2 jogadores que voltaram muito mal do afastamento no elenco, seja por lesão, seja por convocação para a seleção nacional, foram Arias, na convocação do ano passado e lesão esse ano, e Acevedo, pós cirurgia de reconstrução do LCA, voltou muito abaixo. Então, quem tem acompanhado os jogos do Bahia, especialmente na Fonte Nova, porque é muito difícil da gente avaliar Acevedo jogando contra Juazeirense no Adalto Moraes, em Juazeiro, ali não cabe avaliação. Ainda mais um cara que está voltando de uma cirurgia tão complexa na articulação. Mas eu acho que hoje Arias perdeu um pouco de espaço, né, na lateral direita. Ele vem fora de ritmo, né, vem falhando em alguns lances banais, né, dentro da função dele, dentro do que ele já nos entregou. Então eu acho que ele vai com o Gilberto mesmo. Concordo com você que ele saca a Juba. Juba tem uma carência na questão defensiva, e a tendência é que eles explorem o jogo com velocidade, daquele último terço de campo, tanto pelo centro como pelas beiradas. Então, assim, eu acho que ele saca a Juba. Concordo com você e acho que a tática mais prudente, a estratégia mais prudente é ele vir com 3 zagueiros. Ele já deu um pouquinho de um spoiler disso na última partida, né? Quando ele já deixou Mingo fechando com 3 zagueiros e caindo um pouquinho pela esquerda. Mingo tem uma capacidade de toque de bola até então melhor do que Gabriel Xavier e Canu. Então a gente
percebe nas poucas partidas que a gente teve a oportunidade de ver que ele conhece mais o riscado, né? Ele sabe jogar mais com a bola no pé, ele sabe dar um passe mais curto, ele sabe alongar mais uma jogada. Então eu acho que de fato ele vem com os três zagueiros, ele saca a Juba. Talvez nossas divergências comecem um pouquinho no meio de campo. Eu particularmente colocaria Caio Alexandre, de fato como você colocou, né? Caio Alexandre tem sido um protagonista nesse início de 2025, tem chamado a responsabilidade de todo e qualquer jogo para ele. Então, o dono da bola tem jogado muito bem. Eu acho que os adversários ainda não são parâmetros para a gente dizer que ele tem jogado de terno, né? Afinal de contas, os adversários favorecem, a própria condição física dos adversários de Campeonato Baiano e Nordeste favorecem, são times que voltam muito mal na segunda etapa, morrem, porque fisicamente são times que não são tão profissionalizados. Eu não colocaria de maneira alguma Jean Lucas, eu particularmente não colocaria de maneira alguma, não porque eu tenho uma birra pessoal, porque eu não tenho nada pessoal, né? Minha análise é de futebol, Jean Lucas, eu acho que ele caiu muito no segundo semestre do ano passado, ele esqueceu um pouco o futebol no primeiro semestre, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, então eu não colocaria ele, eu colocaria Caio Alexandre, é, colocaria Everton Ribeiro, colocaria Eric. E a questão da frente, né? Eu sei que a gente está fechando com. Faltam três jogadores para frente. A gente está com três zagueiros, um lateral direito, três ali no meio de campo. Eu colocaria só lá na frente Ademir e Lúcio. Vai ficar faltando um. Esse é um trabalho para Rogério Ceni. Eu também excluiria de maneira veemente a possibilidade de Cauli jogar. Eu tenho até dúvida hoje, Marcelo, o que Cauli tem para nos entregar. Porque as pessoas falam de 2023 brilhante de Cauli. Porra, eu acompanho tão com você e eu não vi um 2023 brilhante. Eu vi um 2023 com alguns jogos brilhantes, especialmente um jogo contra o Corinthians. Lampejos, lampejos. Lampejo. Então, 2023 com jogos que ele teve brilhantismo, como o contra o Corinthians, que o Bahia enfiou 5 no Corinthians na Arena Itaquera. Palmeiras. E aquele jogo foi um jogo que tudo deu certo naquele dia, né? Então até Rezende fez gol, né? Quem fez 1-0 lá foi Rezende de cabeça, né? Então assim, até Rezende fez uma graça. Então assim, eu não vi um 2023 com tanto protagonismo de Cauli, mas de fato ele teve os últimos jogos de 2023 com a participação mais chamativa. 2024 penoso de Cauli, penoso, penoso, penoso. E ele não pode se queixar de faltas de chances. Rogério deu chances além da paciência de qualquer torcedor, certo? Então, basicamente, ele quase partiu para um enfrentamento com o torcedor do Bahia, para um embate com o torcedor do Bahia, porque nenhum torcedor do Bahia tinha mais nem um pingo de paciência para Cauli. E juntamente com a perda da capacidade técnica, Cauli perdeu por completa confiança e a sorte virou as costas para Cauli. Então, hoje, 2025, quando você vê os poucos jogos que a gente já fez na temporada de 2025, você vê que Cauli tem sido um caos em campo. Ele não tem trabalhado bem as jogadas, ele não dá sequência, a bola bate nele e depois que bate sobe para o adversário, ou seja, tudo tá dando errado, até a sorte virou as costas. A bola bate nele e sai pela lateral. Esse último jogo na Fonte Nova, que foi contra o América, pô, você pega um clima tão positivo, o Bahia enfiando 5 no América, você entra num jogo bom de todo jogador jogar, todo mundo quer entrar na atmosfera daquela. O cara rola para Cauli de um da lateral, ele vai dominar a bola, pô, para botar o pé em cima da bola, a bola passa debaixo do pé dele, pô, vai pela lateral. Então parece que até ele perdeu o time do jogo, sabe? E isso reflete falta de confiança, falta de ritmo, a autoestima dele no chão, tá com a autoestima baixíssima. A cobrança do jogador é muito grande. Eu acho que assim, eu não sou psicólogo, mas eu acho que o jogador que é introspectivo, como o Cauli, você vê a entrevista de Cauli, você vê que ele é um jogador de pouca fala, ele é um jogador que fala baixo. Então, um jogador que não compartilha o mau momento com o outro, ele é um jogador que não extravasa, ele é um jogador que não bota para fora. E isso termina ficando muito contido dentro dele. Eu tenho certeza que ele se cobra muito e que essa cobrança tem sido mais um fator que tem refletido de maneira negativa para ele. Deixa eu só fazer um parêntese, tá? Deixa eu só fazer um parêntese. A respeito de Jean Lucas, eu coloquei ele porque eu acho que é um jogador de pulmão, é um jogador que tem uma força e vitalidade física que é importante para o jogo, tá? E eu não coloco o Cauli. Eu digo que eu acho que por conta do estilo de jogo de Cauli e do que você falou a respeito da entrevista do técnico
do Penharol, né? Foi Penharol? Foi Penharol, E 5-0. deu Aqui dentro. 5. Por, né, posse de bola, toque de bola, tal, eu acho que Rogério Ceni vai colocar ele. Mas o meu meio campo, principalmente por conta, não do momento, mas por conta de um jogador que tem, né, comprovadamente uma força física, uma vitalidade, um pulmão, era Jean Lucas, Carlos Alexandre, Eric e Everton Ribeiro, por conta disso, mas por conta de momento, assim, eu acho que a gente termina até concordando, só quero ver qual é o último jogador que você vai colocar aí. Isso, eu ia finalizar exatamente dizendo isso. Eu ia finalizar dizendo que, apesar de não ser da minha preferência, eu acho que tanto Cauli como Jean Lucas têm muito a confiança de Rogério Ceni. E eu acho que, pelas características do jogo, mesmo não sendo, ele vai fechar esse meio de campo com o Jean Lucas mesmo. Exatamente pela questão física, como você falou. E esse, para mim, vai ser o time que sai aí nos 45 minutos iniciais. Eu acho, Fino, que você, quando falou de nós termos uma torre para uma bola aérea ofensiva, com o William José é um jogador que, para mim, ele tem muito que entregar ao Bahia. Mas ele ainda veio meio fora de forma, ele está sem ritmo de jogo. A questão Sim, física dele ainda deixa a desejar. sim. E eu acho que hoje o Bahia precisa dos 11 quando não tiver a bola também, certo? Então, o Bahia tem que recuar a linha, os jogadores de frente têm que vir buscar. O próprio Everton Ribeiro é um jogador de 30 e poucos anos que faz isso muito bem, como o Zé Rafael também fazia. O Zé Rafael jogava na frente e era um dos maiores roubadores de bola no Bahia. Então, eu não entraria com essa questão de torre, já que a gente vai jogar com três zagueiros que podem fazer bem a questão de um cabeceio ali nos lances ofensivos. A gente tem Eric, que é um grande cabeceador. Eu espero que ele venha com o Eric para o jogo. Tem Jean Lucas, que pode fazer parte desse jogo aéreo também. E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de escape, certo? A gente tem que ter um pouquinho de escape. O Bahia tem que ter a bola, como o técnico do Penharol falou na entrevista coletiva dele, que era importante manter a bola nos pés. Mas a gente sabe que a gente tem que ter um lance de vazão. A gente tem que ter uma válvula de escape para que em algumas jogadas a gente bote uma bola em profundidade e alguém tenha a característica e pulmão para correr. Então, quem sabe a gente tem um Ademir no primeiro tempo, um Pulga no segundo tempo. Não dá para a gente vir com o mesmo time da Fonte Nova de forma nenhuma. Eu acho que são jogadores, inclusive, fisicamente frágeis, franzinos, né? E a gente não pode, de maneira nenhuma, entrar com dois jogadores desse de vez no ataque, né? A gente fazer as beiradas com Ademir e Eric Pulga. Então a gente tem que se revezar ali um pouquinho para o Bahia ter a possibilidade de um jogador por tempo para fazer essa válvula de escape. E Lúcio, que eu acho que mesmo que em condições favoráveis ou adversas, Lúcio tem o sangue sul-americano, né? Lúcio tem o sangue de Libertadores. Então ele é um jogador que sempre vai estar brigando por qualquer bola, não tem bola perdida, briga em jogo aéreo, briga na imprensada, briga em carrinho. Então ele encarna o espírito da competição. E eu acho que isso é muito importante para a gente. Então esse para mim é o time de saída e eu acredito que não vai estar muito diferente disso, né? Rogério sempre traz alguma coisa aí que nos surpreende, às vezes positivamente, às vezes negativamente, mas ele que está no dia a dia, eu espero que ele faça, né, a melhor opção possível e que o Bahia possa trazer o espírito que a gente viu ontem na saída do Bahia lá de Salvador, do aeroporto, aquela festa linda, torcedores pô, batendo, né, pedindo para os caras o sangue, né, no jogo, torcedores chorando lá de fora. Então, assim, eu tenho 46 anos, eu tive a oportunidade de ver Libertadores em 89, fui para todos os jogos, né? Meu pai, que está hoje no céu, ele nos levou para todos os jogos. Então, a gente foi desde a estreia do Bahia em Salvador. O grupo naquela época era diferente, né? Naquela época você não tinha times de países tão diferentes dentro do mesmo grupo. O grupo do Bahia era formado por Brasil e Venezuela na fase inaugural. Então, caiu Bahia e Inter, Deportivo Táchira e Marítimo, né? Foram quatro times, são quatro times. O Bahia classificou bem, ganhamos todos os jogos em Salvador. A gente foi para os três jogos em Salvador, Bahia e Inter, o Bahia ganhou. Fomos para o Marítimo, o Bahia goleou, e o Táchira, o Bahia goleou também. E o Bahia nas oitavas, aquele ano, pegou o Universitário de Lima, né? Poucas pessoas conhecem mais o Alianza Lima, mas a maior torcida de Lima é o Universitário. Então é a torcida maior e mais louca que tem em Lima, no Peru, é a do Universitário. O Bahia empatou de 1-1 fora no primeiro jogo contra o Universitário e ganhamos de 2-1 na Fonte Nova em Sim. 88, Libertadores 89.
Fomos favoritíssimos para a quarta de final contra o Inter e íamos ser campeões da Libertadores naquele ano. Né? Perdemos o jogo em Porto Alegre. O Bahia tinha uma sequência de jogos contra o Inter desde o Brasileiro. Havia ganho quase todos os jogos empatado, não tinha perdido. Inclusive ganhamos na Libertadores os 2 jogos contra o Inter, dentro e fora. E o Bahia perdeu o jogo de ida contra o Inter e no jogo de volta sem qualquer condições de ter jogo, né? Qualquer condições. A Fonte Nova era um parque aquático, né? Uma chuva avassaladora em Salvador. Sistemas de drenagem naquela época não eram como os de hoje. Simplesmente não tinha condição da bola rolar, né? Não tinha condição de ser dado o primeiro pontapé para o jogo. E, para surpresa de todos nós, o jogo foi validado e não poderia ter outro resultado que não fosse 0-0, né? Então fomos. E poucas pessoas sabem de uma história que foi mais ingresso vendido do que torcedor dentro do estádio. Talvez isso só deve ter acontecido uma vez na história do Bahia e raríssimas vezes na história do futebol. Porque foi mais ingresso vendido, não tinha essa coisa de sócio-torcedor, né? Então, assim, existe muito essa questão do sócio-torcedor. Era borderô. Exatamente, era borderô. E aí, como caiu um pé d'água, eu lembro que eu fui de moto com um cunhado meu, né, para esse jogo, e a gente tomou uma chuva torrencial, abonocou. Eu lembro bem disso, a água batendo assim no meio do pneu da moto. E a gente foi para o jogo, e era um jogo que não era para ter acontecido. Outro detalhe também que poucas pessoas sabem, Maracajá foi consultado para saber se adiava o jogo ou não, e Maracajá disse que era para ter o jogo. Então foi um grande vacilo ali, a confiança realmente, né, de Maracajá ali naquele momento era tão grande que ele achava que realmente que a gente pudesse. Mas enfim, a gente agora está, né, começando aí. Em 2023 o Fluminense também começou na pré-Libertadores e foi campeão. Em 2024 o Botafogo começou também na pré-Libertadores e foi campeão, né? Então, assim, eu acho que hoje Rogério tem um elenco melhor, eu acho que com alguns ajustes ali e um bom goleiro, existe informação de que o Bahia está negociando um goleiro costarriquenho que joga no Campeonato Português, né? Fez uma proposta de 5 milhões de euros, mas o time pediu 12. Eu fazia esse depósito desses 12 milhões aí rapidamente para poder trazer. É o melhor goleiro hoje do futebol português, é um goleiro que ele está sendo olhado por times grandes de toda a Europa. Né? Um costarriquenho, um jogador de porte alto. Que é o grande sucessor de Keylor Navas, né? Na Costa Rica. Né? Exatamente. E aí, e o Bahia hoje aí com um elenco melhor. Antes de a gente ir para as considerações finais, tal, tem uma coisa que é interessante. Eu vi muita gente passar mal na chegada aí a La Paz. Né? E o Bahia chega hoje, o horário do jogo aí, é 8h30 da noite? 8h30 horário local, 21h30 do Brasil. A informação que a gente tem é que o Bahia deve estar chegando aí por volta de 4h30, 5 horas da tarde, né? E a gente percebeu que muita gente está passando mal na chegada aí, né? Então, assim, essa estratégia de chegar no momento é a melhor estratégia mesmo, principalmente para o cara que vai para um jogo, que vai ter um desgaste físico. A gente soube aí de pessoas que descendo a escada do avião estava passando mal já. O que é que você acha aí pelo que você está vivendo aí? Exato, Fino. Essa situação, inclusive, de descer do avião aconteceu com meu irmão mesmo, né? A gente saiu naquele caracol, né, na saída do aeroporto, saída da aeronave, e ele já ficou tonto ali, muito tonto. Sentiu as pernas realmente bambearem. Sob o ponto de vista de alguns sintomas, né, físicos, como a dor de cabeça, alguma sensação de náusea, tontura, e isso geralmente acontece desde o primeiro momento, a exposição a grandes altitudes. Mas o maior fator de sofrimento na altitude é a questão do déficit de oxigenação que você tem no sangue. E o sofrimento das hemoglobinas, eles em média, fisiologicamente, é meio que explicado que há um sofrimento de hemoglobina numa média após 6 horas da exposição à altitude.
Então, hoje, a maior parte dos times que vem enfrentar os bolivianos na altitude, e os times do Equador também na altitude de Quito, eles têm adotado exatamente essa tática, que é você ter uma duração de um jogo de algo em torno de 2 horas ou inferior a 2 horas, e você chegar na cidade do jogo cerca de 2 horas antes. Então você vai ter uma exposição ao sofrimento da oxigenação de cerca de 4 horas, quando a margem ela é uma margem por volta de 6 horas. Então, evitar certas sensações desconfortáveis como náuseas, ânsia de vômito, dor de cabeça, tontura. Isso aí é muito difícil porque é algo que as pessoas manifestam desde um primeiro momento. Nós chegamos aqui por volta de 7 da noite da sexta-feira, da última sexta, e eu só vi ter qualquer sintoma na madrugada de sexta para sábado. Por volta de 4, 5 horas da manhã, eu acordei com uma dor de cabeça forte. Eu, ao longo dos 46 anos, tive poucos episódios de dor de cabeça na vida. Senti uma dor de cabeça forte e senti falta de ar dormindo, né? Então, assim, parado. Então, ali a gente já estava com muitas horas após a exposição, mas enquanto eu só tive essas sensações horas depois, talvez 8, 10 horas após a chegada, tiveram colegas nossos e meu irmão também que já saíram do avião com a sensação desconfortável. Já foi automaticamente a gente no aeroporto comprando chá de coca para tentar minimizar os efeitos da altitude. E os medicamentos que a gente traz do Brasil, como dipirona, Neosaldina, Dramin, enfim, são medicamentos que aqui são substituídos por outros específicos. Então, eles vendem aqui em farmácia medicamentos que são compostos para usar de 12 em 12 horas para o mal da altitude, para o sorote, né? Então, eu acho que são mais resolutivos até. No sábado, a gente tomou 2 comprimidos desse, um na manhã e um na noite. E eu, particularmente, já na segunda noite não senti absolutamente nada, de sábado para domingo. E até hoje a mesma coisa. Como eu disse no início, a gente sente a falta de ar quando você sobe escadas, quando você atravessa rápido uma rua, enfim. Então isso você sente uma recuperação mais lenta. Mas eu acho que a tática fisiológica hoje é adotada pelos clubes, eu acho que há um estudo fisiológico muito grande nesse sentido, o Grupo City também é muito responsável com isso. E eu acho que essa adoção da estratégia de o Bahia sair de Salvador e ir para Santa Cruz de la Sierra, onde a variação de altitude é praticamente inexistente com Salvador, 300 metros aproximadamente, e chegar aqui 2 horas antes do jogo é o que até então tem havido de mais moderno. O que a gente vai ter no futuro a gente não sabe, mas hoje é a mesma estratégia adotada por todos os times. E os times também têm adotado, enfim, a chegada dos goleiros antes, como os do Bahia também chegaram. Uma das grandes diferenças é na questão da altitude e a velocidade da bola, os arremates de fora da área. A bola vem com uma velocidade diferente e a bola faz muito mais curvatura. Então, a tática do Bahia, a estratégia de ter enviado os goleiros já na sexta-feira da semana passada, também eu acho que foi muito prudente, é uma tática que tem sido adotada pelas equipes que vêm jogar aqui. E é torcer, meu velho, para que, mesmo tendo essa margem de 6 horas, para que tenha um sofrimento no transporte de oxigênio no sangue pela hemoglobina, eu acho que mesmo com essa estratégia, a gente torce para que os jogadores do Bahia sofram um pouco. Porque uma coisa é a gente que não é jogador sofrer com 6, 10 horas. Outra coisa é um cara que está correndo em campo atrás de uma bola, correndo atrás de um adversário. Então a gente também vê inúmeros vídeos de jogadores que vêm jogar aqui e que no intervalo do jogo eles vão para uma máscara de oxigênio, né? Então eles passam dentro do vestiário com a máscara de oxigênio, tentando melhorar um pouquinho o nível de oxigenação na corrente sanguínea. Então que seja o melhor possível, né, velho? A gente tem compartilhado aqui de um sentimento muito semelhante de diversos torcedores. Os torcedores que estão aqui na Bolívia, os que representam, os que estão aqui não são melhores que os que estão em Salvador. Os que estão aqui tiveram, por alguma razão, a possibilidade de estar aqui. Mas todos nós somos igualmente loucos pelo Bahia, né? Pessoas que temos o Bahia não como um torcedor de um time, mas com o Bahia com um sentido de vida. O Bahia é uma razão para o nosso viver. E a gente tem compartilhado com os torcedores que estão aqui em La Paz um sentimento não do Bahia jogar para levar um empate, não para o Bahia de repente perder pouco para resolver na Fonte Nova. A gente tem presenciado por todos esses elementos, pelo momento da diretoria e torcida do The Strongest não estar alinhado, pela indignação da torcida em diversos aspectos, pelo próprio time do Bahia hoje ser um time que com a bola no pé é um time de mais confiança, de maior qualidade técnica. Então nós que estamos aqui hoje, a gente está convencido de que é possível o Bahia sair daqui com um grande resultado, certo? Que a gente possa jogar aqui
para vencer. Se a gente entrar com o olhar para vencer, eu acho que o empate pode até se tornar um grande resultado. Mas eu acho que o Bahia tem futebol para chegar aqui e sair com uma vantagem extremamente substancial e jogar com um conforto ainda maior na Fonte Nova. Peu, deixa eu te dizer, você tem ideia aí mais ou menos de quantos torcedores do Bahia vai ter no estádio hoje? Olha, eu ouvi falar ontem que eram 1.500 ingressos para a torcida do Bahia que estavam esgotados, né? Mas eu acho que não, porque um dos nossos amigos está sem ingresso e foi indicada para a gente ir na sede social do The Strongest agora de manhã para comprar o ingresso de visitante lá. Então são duas informações que não batem, né? Com relação à carga do The Strongest, eu acredito que o público total do jogo ele vai estar abaixo de 30 mil pessoas, né? O estádio tem algo com capacidade acima de 55 mil pessoas. É um estádio que a pressão da torcida não é uma pressão tão significativa. É aquele formato, Marcelo, de estádio que tem pista de atletismo, certo? Então o campo fica afastado da torcida. Eu achei isso muito bom, porque a gente passou de teleférico. O principal meio de transporte aqui de La Paz são os teleféricos. Aliás, é um transporte de primeiro mundo, né, com estações extremamente avançadas, limpíssimas, com segurança. Foi um fator de grande surpresa. Ó, amiga aqui, ó. Bora Bahia, minha porra, bicho. Aí, ó, ressuscitou. Essa porra hoje, viu? Aí, ó, ninguém veio para empatar, não, pai. A gente veio ganhar. para trocar. Estamos aqui para ganhar essa porra. Com certeza. Que Então, a gente, beleza. a gente passou de teleférico em cima do estádio. É um estádio que parece que em alguns setores eles têm 3 anéis, em alguns setores tem 2 anéis. Mas tem aquele formato de estádio de outros esportes, né, de demais práticas de modalidades. Então, tem a pista de atletismo e isso afasta. É até um formato de estádio um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na América do Sul, né? Cuja tendência é deixar a torcida ao lado do campo. Mas a expectativa é algo inferior a 30 mil pessoas aqui, pelo momento do The Strongest. Maravilha, Peu. Assim, desejo aí a vocês aí, né, um dia abençoado, né, um jogo que o Bahia faça, né, o feijão com arroz. Na minha opinião, se fizer o feijão com arroz aí, colocar o óbvio, né, Rogério Ceni colocar o óbvio aí, vista do hotel deles aí. Se fizer o óbvio aí, eu acredito que a gente sai com resultado positivo, sai com triunfo. Não penso muito na questão do empate. Eu acho que essa questão da posse de bola, se Rogério Ceni realmente, né, ficou atento a isso e ele colocar o time certinho, a gente vai, né, dominar ali os 10, 15, 20 primeiros minutos e a partir daí começa a bater o desespero no time adversário e aí eles vão ter que partir para cima, porque se eles não fizerem o resultado aí, eles sabem que aqui o bicho vai pegar. A informação já deve ter chegado a eles, não tem mais ingresso para o jogo da volta, né? São 50 mil pessoas que vão invadir, né, a Fonte Nova aqui e a gente vai fazer aqui muito mais do que qualquer resultado que se pode esperar. Eu desejo aí sucesso a vocês, um dia abençoado e que o Senhor do Bonfim, né, esteja com vocês aí, que a gente faça aquele jogo maravilhoso. Amém, Marcelo. Tudo que a gente não pode hoje é o óbvio. Tudo que a gente não pode é sofrer um gol nos momentos iniciais, né? Então o Bahia tem que dominar, mostrar as ações dele, o que é que ele veio fazer em campo, ter a posse de bola, e, enfim, surpreender com a maneira de jogar. Essa informação que você disse que já chegou ao time do Bahia, essa informação já chegou até o torcedor do The Strongest, que os ingressos do jogo de volta estão esgotados e que foram esgotados em pouco tempo. Então a imprensa daqui já sabe, e eles tratam o jogo de volta com um ambiente bem hostil. Então eles até nos perguntam se a torcida da gente é violenta, né? Coisa que a gente de fato diz que não é a realidade da gente em Salvador, mas eles sabem de um ambiente de muita hostilidade que eles vão ter enquanto futebol aí em Salvador, né? O barulho no ouvido deles e, enfim, a presença do torcedor do Bahia. Eu tenho muito otimismo, né, com relação à classificação, mas o primeiro passo da classificação é a gente fazer uma grande partida e levar um grande resultado para Salvador. Como você disse, que o Senhor do Bonfim coloque a mão no Bahia, em todos os baianos hoje, e que a gente tenha um dia maravilhoso e que o dia se encerre com
uma partida aí positivamente inesquecível pra gente. Obrigado pela oportunidade, Fino. Pra Mig aqui, meu brother, que já chegou aqui no apartamento colocando o celular dele pra jogo, que o meu deu merda. Então ele tá aqui, ó, já preparado, já a gente sai para começar um tourzinho aqui em La Paz e umas 6 horas da tarde daqui, 5h30, a gente fazer um esquente perto do estádio. Maravilha, Peu, maravilha, Mig. Estamos encerrando aqui, né? Beleza, E com as bênçãos do Senhor do Bonfim, a gente faça um jogo memorável aí e retribua todo esse esforço, né, que cada um de vocês fizeram aí, retribua ao que a torcida do Bahia fez ontem no aeroporto e o que a torcida do Bahia faz sempre, né, cara? Essa é uma torcida que eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vai com certeza surpreender muita gente aí nessa Copa Libertadores, já que a gente tem 34 anos fora dela, e muita gente vai chegar e vai dizer assim, caramba, o que é isso aí? O que esses caras fazem? Né? Como vários jogadores que vieram para cá ficam impressionados com a gente, com o amor que a gente tem, com a vontade que a gente tem. Ontem tinha mais de 5.000 torcedores no aeroporto de Salvador, numa segunda-feira, de 11 da manhã até 3 horas da tarde. Essa sim é a melhor segunda-feira do mundo. Essas pessoas estudam, essas pessoas não são pessoas, eu conheço várias pessoas ali que realmente se sacrificaram para poder estar ali naquele momento. São pessoas que estudam, que trabalham, que têm suas famílias, que têm suas vidas, mas colocou ali naquele momento o Bahia como sua prioridade. Espero que isso, né, seja devolvido ao torcedor dentro de campo, que a gente faça um grande resultado e que o Bahia realmente traga o triunfo daí para todo mundo voltar já feliz e com esperança realmente de a gente fazer uma Libertadores digna do tamanho do Bahia. Bahia chegar na fase de grupos vai dar trabalho, viu, Marcelo? Se ele chegar lá na fase de grupos, pode ter certeza que vai dar muito trabalho, viu? Tenho certeza que a gente chegando no grupo, a gente chega bem longe. Não, Maravilha, amigo. Um forte abraço aí, irmão. A gente pega como exemplo o Botafogo, né, velho? O Botafogo foi assim. Entrou nessa fase e foi campeão. Então, a gente tem um time para competir realmente e chegar junto, e chegar forte. Com certeza. Vamos nessa. Vamos nessa. Bora, Bahia, minha porra. Valeu, galera. Foi massa. Obrigado. Valeu, Pino. Obrigado aí. Beijo pra galera que acompanhou. Viu? Abraço, Fique com Deus.